Esportes nos dão oportunidades raras de vermos o impossível acontecer bem diante dos nossos olhos. Michael Jordan voar para uma enterrada histórica, Barry Sanders deixar todo mundo para trás até a sexta, tudo isso parece de outro mundo quando comparamos com os empregos comuns que o resto de nós tem. E isso é ainda mais surreal quando esses momentos super-humanos acontecem em esportes de combate. É até legal ver um jogador de basquete voando porque nós mortais não conseguimos fazer isso. Mas quando esses momentos mágicos levam à destruição de outro atleta, a gente se pergunta por que esse lutador não veste logo uma roupa de super-herói. Hoje nós vamos falar sobre aquelas vezes que nos perguntamos se estávamos assistindo a um evento de MMA ou se era um filme da Marvel. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 momentos super-humanos do MMA. Número 10, Dan Hardy e os braços de borracha. Todo nerd que curte quadrinhos já se perguntou como seus personagens favoritos seriam na vida real. A gente teve um aperitivo de como o Senhor Fantástico seria se entrasse numa jaula quando Dan Hardy desafiou o campeão Georges St-Pierre no UFC 111. O UFC promoveu essa luta como se Hardy pudesse nocautear GSP com um só soco, mas não chegou nem perto de conseguir. St-Pierre dominou o desafiante do início ao fim, sem nem suar para conseguir quedas e passar a guarda no chão. Ele fez de tudo menos finalizar Hardy, e olha que ele tentou bastante. GSP encaixou um armlock no talo no primeiro round, mas Hardy não bateu. O inglês sobreviveu a mais 2 armlocks nos rounds seguintes, mostrando mais uma vez sua elasticidade nos rounds finais ao escapar de 2 kimuras. Os braços de Hardy sobreviveram às tentativas de finalização, mas GSP foi quem teve os braços levantados no final. GSP até brincou com Joe Rogan logo depois da luta sobre os infinalizáveis braços de borracha. I just tried to break his arm and he got out and laughed at me like, hey, I was like, oh my God. Número 9, a joelhada voadora. Ben Askren fez questão de se tornar o maior vilão da categoria dos meio médios mesmo antes de entrar no UFC, arrumando briga com todo mundo, inclusive com o veterano Jorge Masvidal, um cara que saía na porrada em brigas de fundo de quintal em Miami e até largou a mão na cara de Leon Edwards nos bastidores do UFC. Masvidal não tava pra brincadeira e papo furado. A expectativa com relação à luta era tanta que quase ofuscava as lutas dos campeões Amanda Nunes e John Jones, que fechavam o UFC 239. How do you beat him? Any way I want. How do you think? I dominate him whole time. O cara estava totalmente relaxado na grade e ninguém, com exceção de seu treinador Mike Brown, poderia imaginar que ele voaria com uma joelhada na cara de Askren nos primeiros segundos de luta. E foi assim, num piscar de olhos em apenas 5 segundos, que o ex-campeão do Bellator e One Championship perdeu a invencibilidade de 16 anos e de quebra transformou Masvidal numa estrela do esporte. Na verdade, se o árbitro tivesse sido mais rápido no gatilho, o tempo oficial da luta poderia ter sido de apenas 3 segundos. This isn't even a stopwatch, it's a digital thermometer. Número 8, mula sem cabeça. Ver 2 pesos pesados se encarando é uma cena de outro mundo, talvez o mais próximo da realidade daqueles filmes onde monstros destroem cidades inteiras. O maior exemplo disso tinha sido o duelo entre Brock Lesnar e a versão aditivada de Alistair Overeem, mas aí surgiu a ideia de colocar o camaronês Francis Ngannou para enfrentar o mesmo Overeem. O holandês é um dos strikers mais condecorados do MMA, com dezenas de nocautes no MMA e kickboxing, e é bastante subestimado no quesito de quedas e finalizações, apesar de gostar mesmo é de sair na mão. O ex-campeão do Strikeforce Dream foi inteligente o bastante de clinchar rápido, mas não conseguiu fazer muita coisa quando Ngannou o manteve pressionado na grade. Quando o árbitro Dan Miragliotta separou os dois, Overeem ficou na distância perfeita para Ngannou fazer o que sabe melhor. Bastaram 20 segundos de pé e o predador acertou um upper perfeito que quase decapitou Overeem. Ngannou ainda acertou uma martelada na cara do lutador no chão só para ele ficar esperto. Número 7, a hora do show. O WEC era o palco para os lutadores mais levinhos brilharem e eles raramente decepcionavam. Com o evento sendo extinguido e incorporado pelo UFC, Anthony Pettis escreveu o capítulo final de forma perfeita quando desafiou Ben Henderson pelo cinturão dos leves. Os dois já haviam protagonizado uma das melhores disputas de cinturão da história nos rounds anteriores, com wrestling de alto nível e chutes de primeiríssima qualidade entre 2 faixas pretas de taekwondo. O 5º round começou com o placar empatado na opinião de 2 juízes. E eles sabiam que aqueles 5 minutos finais poderiam definir o campeão. No último minuto da última luta do último WEC da história, Pettis fez uma obra de arte acrobática ao correr na grade da jaula e jogar um chute que faria o Homem-Aranha lançar uma teia antes da hora, se é que você me entende. Henderson caiu no chão, mas seu queixo suportou a bicuda e os socos que viriam depois, mas ele perdeu na decisão unânime. Pettis entrou pra história e o chute ainda é exibido na TV até hoje. Foi o tipo de cena que faz você acordar os seus vizinhos quando você vê. Número
Número 6, a Noite dos Mortos-Vivos. A morte ao fim da linha. A menos que você seja o experiente peso pesado Shake Congo, o lutador francês foi escalado para enfrentar o também striker Pat Barry na luta principal do UFC, e quem foi à arena naquela noite presenciou um feito heróico digno de histórias em quadrinhos. Depois de 2 minutos de estudo, uma plateia impaciente vaiando a dupla, Barry lançou uma patada que derrubou Congo. O lutador já estava claramente no modo bêbado e seguiu apanhando de Barry, que sentiu o cheiro do nocaute a caminho. O árbitro Demer Agliotta ainda não estava convencido e queria ver mais. E foi aí que Congo ressurgiu das cinzas, sabe-se lá como, mas foi derrubado mais uma vez com um soco na têmpora 1 segundo depois. Mike Goldberg e Joe Rogan já gritavam que a luta tinha acabado quando Congo se levantou de novo e, ainda completamente tonto, acertou 2 socos que apagaram Barry, exibindo ao vivo o primeiro milagre da ressurreição da história da TV mundial. Congo reconheceu depois que estava lutando no automático o tempo todo, mas deu certo no final. Número 5, a última vértebra. O pescoço é considerado uma das partes mais delicadas do corpo humano. Ele conecta a cabeça ao corpo e protege muita coisa importante ali dentro. E não é à toa que as regras do MMA impedem golpes nessa área e bate estacas direto com a cabeça no chão. Mas as coisas eram um pouco diferentes no Japão, e Fedor Emelianenko descobriu isso da pior forma possível no Pride de 2004. Escalado para enfrentar o ex-campeão dos pesados do UFC e wrestler campeão da Divisão 1 nacional, Kevin Randleman, parecia óbvio que Fedor precisaria se preocupar com quedas nessa luta. E foi exatamente isso que aconteceu logo nos primeiros segundos de confronto, quando Randleman partiu para o double leg e deixou Fedor cercado no corner. O russo se defendeu como pôde, foi aí que Kevin decidiu testar a resistência do pescoço humano e testar a nossa real sede por violência no MMA. Randleman ergueu o último imperador lá no alto e jogou o cara de cabeça no chão, 1 milímetro para o lado, e aquilo poderia ter terminado em tragédia. Assistindo essa cena em câmera lenta, é possível ver Fedor colando o queixo no peito pouco antes de bater no solo, o que pode ter salvado sua carreira e sua vida. O russo ainda conseguiu juntar forças para finalizar Randleman 1 minuto depois. Fedor definitivamente não é humano. Número 4, nocaute de Walking Dead. Yair Rodrigues e zumbi coreano protagonizaram muitos momentos absurdos em suas carreiras. Guerras insanas, finalizações improváveis, nocautes voadores e socos letais marcaram seus currículos. A gente sabia que algo doido ia acontecer quando o UFC colocou os dois frente a frente no evento comemorativo de 25 anos do UFC. Eles não decepcionaram. Os pesos-penas trocaram 593 golpes durante a sangrenta batalha de 5 rounds, com o zumbi tomando a dianteira da luta nos primeiros rounds e no quarto. O último assalto começou e Chan Sung-Yun estava na frente no placar e ainda acertava os melhores golpes. Os dois já haviam nos presenteado com uma das melhores lutas do ano e deixaram o público ensandecido na arena, mas decidiram tocar as luvas e terminaram o combate trocando golpes. E foi aí que o mexicano transformou a luta do ano em nocaute do ano, ao conectar uma cotovelada invertida e apagar de vez o zumbi. Rodrigues não só ganhou o prêmio de nocaute do ano, como ensinou aos personagens de The Walking Dead como se livra de um zumbi. Número 3, o Super Mouse. Demetrious Johnson nunca foi verdadeiramente valorizado por sua habilidade de finalizar lutas mesmo com 7 interrupções nas 11 defesas de título no UFC. Conhecido como Super Mouse, ele mostrou a que veio no UFC 216, quando bateu o recorde de Anderson Silva ao enfrentar Ray Borg. O desafiante bem que tentava, mas Demetrious não teve problemas ao longo da luta, ele simplesmente estava em outro patamar. Demetrious controlou a luta em todas as áreas e raramente passava dificuldade. Com o 5º round chegando ao fim e o placar terminando em goleada, os comentaristas já se perguntavam como Borg não desistia, já que estava tomando um vareio completo. E quando Joe Rogan disse que consideraria a derrota por pontos uma vitória moral ao desafiante, Demetrious parece ter ouvido e decidiu acabar com a luta. Com 2 minutos no relógio, Demetrious jogou o adversário para o alto e voou para pegar um armlock no ar, desafiando a gravidade e reescrevendo algumas leis da física. Borg bem que tentou, mas não tinha como escapar daquele golpe. Demetrious não poderia ter encerrado sua caminhada como campeão de forma mais incrível. Did you see that? Did you see it? Did you see what? Wow, we. Número 2, comprovando a profecia. O hype em torno de Conor McGregor já estava na estratosfera quando ele entrou no UFC, passava por cima da categoria dos penas e ganhava confiança a cada vitória, fazendo com que seus haters gritassem ainda mais. Todo adversário dizia que Conor era protegido pelo UFC e que eles seriam os lutadores ideais para frear o irlandês, mas 1 a 1 todos caíam. Muitos achavam que José Aldo, o melhor peso-pena da história, daria a lição que ele tanto precisava. Quando Conor nocauteou o substituto Chad Mendes no UFC 189 e conquistou o título interino, a expectativa para a unificação com Aldo era de outro planeta. É verdade que Conor já havia concretizado suas ousadas previsões antes,
mas ninguém acreditava que ele poderia parar Aldo no primeiro round, né? Todo mundo esperava ver uma longa batalha entre dois dos melhores strikers da divisão e se perguntavam se o brasileiro usaria seu jiu-jitsu em algum momento da luta, mas nada disso adiantou. Um golpe seco de canhota foi o que bastou para botar Aldo para dormir e encerrar seu reinado de 10 anos como campeão. McGregor tropeçaria logo depois contra Nate Diaz, mas vingaria aquela derrota e tornaria a realidade mais uma de suas previsões, atropelando Ed Alvarez em Nova York e se tornando campeão duplo do UFC. Número 1, Anderson Silva entra na Matrix. A gente sempre escuta os atletas falarem que entram numa zona quando vão competir, onde tudo parece se mover em câmera lenta e eles fazem tudo de forma milimetricamente perfeita. Anderson Silva, candidato a melhor lutador da história do MMA, é conhecido por protagonizar momentos sobrenaturais como campeão do UFC, mas se transformou no Neo da Matrix quando enfrentou Forrest Griffin na categoria de cima. O americano era conhecido por nunca desistir e ele acabou se transformando na tela perfeita para o Spider pintar sua maior obra de arte. O primeiro campeão da história do TUF partia para cima desferindo golpes, mas Anderson simplesmente se esquivava como quem brinca de lutinha com um sobrinho de 5 anos. A diferença é que Anderson contra-atacava, derrubando o adversário com socos que pareciam delicados, mas que pegavam pesado demais. Parecia brincadeira de criança, parecia uma brincadeira de pega-pega, mas Anderson era tão ágil que poderia ficar parado na frente de Griffin sem jamais ser encostado. O golpe de misericórdia foi um soquinho que derrubou o americano, que pediu arrego sem cerimônia. Anderson continuou a desafiar a lógica nas lutas com Chael Sonnen, Vitor Belfort, Yushin Okami e Stephan Bonnar, mostrando que estava em outro nível. Pensando bem, talvez ele tivesse mais para Morpheus mesmo. E aqui vai um salve para Anthony Walker, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Anthony no Twitter através do @AntiWalkerMMA. E aqui vai um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.